Olá, eu sou a Ana Luz, eu sou uma mulher branca, tenho 22 anos, estou vestindo uma blusa preta, uma máscara preta, tenho cabelos cacheados ruivos e eu estou aqui hoje em nome da Fundação do Livre Leitura para entrevistar a escritora Odete Silva Dias. Muito obrigada, Odete, pela presença, pelo aceite e vai ser uma honra conversar com a senhora. Obrigada a vocês. Eu me chamo Odete Silva Dias, tenho 83 anos, sou negra, cabelo branco, usando máscara, vestindo, por coincidência, uma blusa preta também. E falo que hoje, na minha idade, hoje eu não tenho nada a reclamar da vida, eu só agradeço o caminho que eu cheguei até aqui. Muito bom. Odete, identidade, tempo e história. Qual foi o seu objetivo ao unir esses três conceitos em um só livro? Então, não é usar, por exemplo, em um só livro, né? Na verdade, eu quando comecei Identidade, Tempo e História, eu vou dar uma lidinha aqui. Posso ler, né? Claro. Que fica mais fácil para mim. O que é, para mim, conceito de identidade? Identidade é uma forma consciente ou inconsciente, do meu ponto de vista, dos componentes de uma ou mais pessoas, de características que são seus indicadores. Por exemplo, cor da pele. Isso é genética. Geográfica, né, que é depois o meu problema, por exemplo, euro, é, da África, de país tal. Ou então da Europa, da Itália, da Alemanha. Tá? E que para nós, descendentes afro-africanos, ficou perdido essa identidade geográfica. Então, minha discussão é em cima que isso é uma falha, né, da história para com o povo negro, porque a África não é um país. A África é um continente. Dentro da África tem vários países e hoje a maioria não sabe de que país veio. Ela sabe que veio da África. Mas o europeu sabe que veio da Europa, só que ele sabe que é de Portugal, que é da Inglaterra, que é da Alemanha. Então, esse é o meu ponto sobre identidade. Perfeito. E, Odete, você acabou de lançar o segundo volume com essa mesma temática. Já era um plano inicial fazer em 2 volumes ou escrevendo o primeiro livro você percebeu a necessidade de fazer um segundo? Não era plano nenhum. Aliás, não era plano de escrever como eu escrevi o primeiro livro. Por exemplo, foi o meu projeto? É escrever sobre a história da família, pai, mãe, irmãos. Tá? Por quê? Porque tinha coisas desde criança, inclusive o João Negrinho, eu acho que ele fez esse livro, eu ganhei em criança, né? E ele falava da África, que eu não entendia muito, mas ele foi o livro que mais chocou na minha vida, digamos, quando eu era criança. Tá? E quando ia acontecer umas coisas, mortes, algumas coisas na minha família que eu não entendia. Eu era muito criança para isso. E sempre que eu perguntava, né? Não, é Deus que quis, porque eu perdi a irmã mais velha, aos 9 anos de idade, que tinha 20 e poucos anos, e perdi o irmão caçula, que tinha, quando ele nasceu, eu tinha 9, os 2 menos de 30 dias. Então, assim, eu falo, o ser humano vive de simbolismo. Simbolicamente, ela era minha mãe, porque é a criança mais velha que cuida do nenenzinho quando nasce. Quando meu irmão nasceu, eu que cuidei dele, tinha 9 anos. Então, ele era, simbolicamente, era o filho. Então, menos de 90 dias, eu perdi os 2. Eu não entendia e perguntava, mas por quê? Porque Deus quis.
E aí, com o tempo, eu comecei a me sentir culpada, porque eu devia ter feito alguma coisa errada para os dois, perder os dois. Tá? E foi a partir daí, essa fase passou, vieram outras. E eu fiquei adulta e agora, há uns anos, eu resolvi entender o que tinha acontecido naquela época. Quando eu vi que era muito interessante o que descobri realmente o que aconteceu, aí eu convidei os primos para cada um contar a sua história. E aí nós juntamos e eu fiz a história de cada um, que eu achei muito interessante, que é o tempo como senhor da história. Então, não se pretendia fazer mais nada. Por coincidência, um dia eu fui em São Paulo e eu tenho um primo que é advogado. Eu fui num evento, meu primo estava, e um amigo dele, advogado, ele me apresentou e falou, olha, ela escreveu um livro muito interessante, que nós gostamos, sobre a família. Ele interessou a ler, meu primo deu o livro, e daí eu encontrei com ele em outro evento em São Paulo, ele falou, olha, realmente é isso que a gente queria. Alguns meses depois, pois nunca mais encontrei, algum tempo depois, sei quanto tempo, a OAB brasileira fez um grupo, né, um projeto, escrever sobre a escravidão negra no Brasil, a história da escravidão negra no Brasil. Cada estado escreveria a sua história. E no estado de São Paulo ficou esse advogado como presidente, e ele me convidou para participar. E eu falei, gente, é tudo advogado, eu sou enfermeira, né? Fui enfermeira, eu não sei o que eu vou ser útil, né, nesse trabalho. Mas mesmo assim eu fui para São Paulo, comecei a participar, valeu a pena. Infelizmente, foi no final do governo Dilma, quando entrou o Temer, ele cortou, tá? Não teve mais. Só que como eu peguei muito documento lá nesse grupo, eu continuei, eu acho que ninguém continuou, eu continuei, aí eu, identidade 2, foi por isso. Aí eu fui começar a pegar a história mesmo, e viajei para alguns lugares, peguei documento, a Constituição de 1824, eu acho que ela é muito importante, eu estou falando no livro, todo brasileiro devia ler para entender. Tem um historiador de 1850 que escreveu sobre a escravidão, assim, é maravilhoso. Então vieram muito, eu recebi um documento, uma bula papal, de 1452, que o Papa, 1452, o Brasil nem havia sido descoberto, mas essa bula autorizava a escravizar, a matar, a obrigar a cristianizar umas histórias que chegam na mão. Por isso, o tempo ele não esconde nada. Ele pode atrasar, mas um dia ele chega no lugar. Eu acho que é isso. Perfeito, Odete. O quanto que é importante você escrever a história da sua família, a sua história, e quanto que esse micro, né, representa o macro da sociedade. É muito importante mesmo. E você sempre gostou de escrever, né? Sempre Não, esteve na não, sua assim, vida? não é bem gostar de escrever. A minha mãe era analfabeta, tá? Porque minha mãe nasceu em 1906, então, mulher era analfabeta, imagina mulher negra e pobre. Então, ela sofria muito, porque ela, desde criança, queria aprender a ler. E o avô dizia, mulher não tem que aprender a ler, nem homem naquele tempo, mas mulher é para escrever cartinha para namorado. Aí eu falo, meu avô, não, as pessoas falam as coisas e não entendem, tudo inconsciente. Porque escrevendo ou não cartinha para namorado, as filhas deles casaram, sem escrever carta. Você entendeu? Então eu falo, aí a minha mãe, o sonho dela, e aí o que ela fez? A gente era na roça e mudou, eu ainda era criança, então os primeiros filhos
tinha data para entrar 7 anos na escola, então não entraram meus irmãos mais velhos, não. E ela colocou os mais novos, que eu sou dos mais novos, lógico. E eu lembro que ela sempre dizia assim, olha, tinha uma patroa, a dona Nicota, que falava, Júlia, nem põe essas crianças na escola, porque filho de pobre não tem que ir para a escola, tem que trabalhar. Mas a minha mãe achava que tinha que... Então, os que ela pôde pôr. Qual que eu fazia? Então, eu escrevia a carta, as cartas que a minha mãe precisava, lia coisas para minha mãe, que ela queria saber. Então, hoje eu até falo para os professores, para a mãe. A gente fala assim, leia um livro, alguma coisa para o teu filho. Eu falo, mas a gente pode fazer o inverso. Por que não o filho lê para os pais? Porque eu fiz isso, eu li para minha mãe. E talvez seja isso que fez eu gostar de ler e escrever. Lia para vizinhos, escrevia carta para vizinhos. Eu fui resgatar uma dessas cartas, né? Uma tia que morava no Paraná, que eu escrevia. Quando minha tia faleceu, eu fui atrasada, aí a minha prima tinha jogado tudo fora. Tinha ainda a carta daquele tempo, mas ela tinha jogado fora. E aí, nessa época que você começou a se encantar pela literatura, né? Sim, sim. E eu queria saber se você tem outros escritos que você eu escrevi realizou. um livro entre esses dois, né, que é Abrindo Porteiras. Esse é o primeiro, né, que fala da história da família. Identidade e Tempo com o Senhor da História. Esses, depois que não tinha intenção desse, lógico, né? Mas eu resolvi escrever Abrindo Porteiras, que eu falo que eu amo a mitologia, porque é mais ou menos a vida nossa, né? De contar a história, porque naquele tempo, à noite, tinha só um fogão de lenha, não tinha rádio, não tinha energia, e os adultos contavam história para as crianças. E a gente adorava, né, essas histórias, que eu falo que eu falo até hoje da historinha do urubu, né, que foi na festa do céu, e aquilo era... Então, eu escrevi por isso, essas historinhas. E, assim, eu falo João Negrinho, já está na Altair, tá? É um livro que eu ganhei quando no catecismo, tá? Esse livro aqui. Eu tinha uns 10, 11 anos, e ele assim foi muito chocante, porque ele fala de uma criança, né, que assim, que ele foi pegar, não podia comer doce. E a criança foi pegar um copo escondido da mãe, e assim, entrou e ele estava pegando um doce de leite. E aí tinha um fogão, ela, para castigar, pega aí, põe o doce fervendo na mão dele, porque negro não podia. E aquilo, eu era criança, aquilo foi um choque, porque eu gostava de doce. Então, eu acho que esse foi o primeiro impactante mesmo, em razão da escravidão, porque eu não entendi o que era escravidão, lógico. Mas eu sofri. Aí o filho dá, assim, a pergunta, mãe, por que ele não pode comer doce? Porque ele não é filho de Deus? Ela fala, é. Nossa. E teriam outras inspirações que você teve ao longo? Então, e esse aqui é como eu fui lá na OAB, né? Aí surgiu esse livro, que aí eu falei, não, é identidade mesmo, é a busca. Aí ficou bem claro, né, para mim, que a identidade é a nossa busca, mesmo porque hoje a ciência avançou e muito, e através da genética está se estudando ainda, a identidade geográfica. Eu até fiz da nossa família, e
3 partes. Do lado da minha mãe, assim, do lado do meu pai, né? A mãe, representando o meu pai, foi o meu sobrinho, e representando minha mãe, fui eu. Então, do lado deles, do meu pai, os 2 vieram de Senegal. Do lado da minha mãe, que o pai dela era... Eu lembro, meu avô tinha olho azul e tudo, ele era de origem europeia. E quando do lado do meu pai, que também... Aliás, do lado da minha mãe foi o irmão dela, que ainda era vivo, e eu. Do lado do meu pai, que foi um sobrinho, filho do meu irmão, e uma prima, filha de uma tia, de Jundiaí. Então, do lado do meu pai, todos vieram do Senegal. Na época eu conversei com o genético, que ainda hoje está meio assim. Eu falei, é uma extrema coincidência, você entendeu? E eu tinha começado a andar, fui em Angola, pegar documento, porque uma historiadora de Franca, quando eu comecei a fazer história, ainda da minha família, me indicaram e ela foi fundamental para me ajudar. E segundo a tese dela, a minha família é da região norte, do estado de São Paulo, de Franca, Jericoacoara, esse pessoal. Segundo ela, as pessoas tinham vindo ou de Angola, ou de Moçambique, ou do Congo. Aí eu fui em Luanda para ver alguma coisa, entender. Depois que eu voltei, aí falaram, faça genética, que hoje estou fazendo. E eu fiz, e aí era Senegal. Aí eu resolvi ir para Senegal. Aí fui em 2018, fui em Senegal para conhecer, e foi uma surpresa extremamente agradável. Não existe favela. Eu levei um susto. Perguntei, porque eu sou curiosa, tem que saber por quê. Aí, segundo, pessoal, é por causa da religião. Segundo o islamismo, um trabalhador não pode trabalhar o dia todo, cansado, e ter uma moradia indigna. Tá? Então, não existe, foi uma surpresa assim, que eu não entendia, porque aqui a gente precisa de um favelado para ir para o céu. Entende? Infelizmente, a igualdade, pelo menos, eu não sei se lá melhor ou pior, eu teria que morar lá um período. Digamos que nas ruas tem carrinho velho. Isso tem, igual aqui, velho e novo. Mas a moradia é digna. Tá? Eu dei uma estudada em islamismo, que eu falo que eu sou rato de igreja. Para você entender a humanidade, você tem que entender das religiões. Não tem como. E antes de ir, para respeitar a religião, eu fui estudar um pouco sobre o islamismo. E é isso. E voltei, aí tinha mesmo que escrever o livro, não tinha como. Sentiu a necessidade, né? Aí eu senti, exatamente. E o quanto que é importante isso que a senhora falou, né? De sempre nós brancos termos essa noção de onde a gente veio. Ah, eu sou de Portugal, eu sou de não sei aonde. E enquanto do povo negro é ignorado, né? E o quanto que isso influencia a nossa conexão com os seus ancestrais, né? Infelizmente. Eu falo, eu sou racional. Gosto da ciência, porque ela é racional. Isso cria problemas com a gente. Eu sei que, através da ciência, é ela que faz esse, digamos assim, os dias melhores, porque eu falo, o mundo só caminha para melhor. Por tudo que eu passei, por todas as histórias, o mundo só caminha para melhor. Porque em 1900, quando minha mãe nasceu, por exemplo, meu pai nasceu em 1900, eu nasci em 1937, em 1900 não teria um negro aqui não teria viajado para o mundo fazendo pesquisa, não teria ido em Londres fazer pesquisa lá para pegar a lei que acabou com o tráfico no Oceano Atlântico, que é a Bill Aberdeen, né? E o Brasil, no meu livro, o foco é 1808 a 1150, com a chegada da família real e com o fechamento com a Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Então, eu fui na Inglaterra também, por causa dessa lei, né? Que o Brasil foi o último a acabar com o tráfico. Para mim, o importante foi acabar com o tráfico no Oceano Atlântico.
não acabar com o nosso tráfico interno aqui, que ele ia acabar a qualquer hora. E você tem novos livros vindo por aí, lançamentos que você gostaria de fazer? Em mente? Nossa, isso aqui já está me fervendo a cabeça. Eu estou feliz porque consegui terminá-lo, né, terminar. E era uma necessidade que eu tinha, você entendeu? Sim. Por quê? Porque ainda hoje, eu tinha 16 anos, 17 por aí, eu queria trabalhar com criança. Hoje eu sei por causa do meu irmãozinho que morreu. E um médico pôs no jornal que estava precisando de uma atendente para trabalhar no consultório dele de pediatria. Eu fui correndo me candidatar, eu tinha 16, 17 anos. E aí, quando eu cheguei, entrei na sala, a secretária sentada na mesa, por coincidência, ele estava em pé ali na sala. Quando eu falei para a secretária que eu tinha de me candidatar, aí ele fala: como vocês são corajosos, isso eu tenho até hoje, com essa cor, querendo trabalhar na minha clínica. Eu achei que era normal essa cor não poder trabalhar em hospital. Aí eu cheguei em casa, eu falo, mãe paga, né, um preço. Eu cheguei em casa e falei: mãe, por que você não casou com um homem branco? Aí eu podia trabalhar numa clínica que eu gosto de trabalhar, hospital, poderia até trabalhar. Aí eu falo: mãe paga um preço. E eu falo que eu sou muito observadora. É uma história que às vezes eu repito. Também eu tinha uns 16 anos, ia descendo a General, porque aqui, 16 anos, eu tenho 83, imagina o que era a cidade, era um ovinho assim. E eu olhei dentro do Pinguim, descendo a General, olhei, e estava cheio de branco e rico bebendo lá. Aí eu falei: nossa, mas branco e rico bebe? Por quê? Porque eu falo de Jung, né? Hoje eu sei de Jung, inconsciente. Diziam que negro era bebo, ladrão e brigão. Aí eu vi que na minha casa não entrava bebida, meu pai não era bebo, nem ladrão e nem brigão. Você entende? Então, assim, desde muito jovem, eu capto essas coisas. Os questionamentos, né? É. É muito importante, é necessário, igual você falou que sentiu a necessidade de contar essa história, eu também vejo que é muito necessário cada vez mais nós lermos sobre essas histórias. E eu agradeço muito por você ter me dado essa honra de conversar com a senhora aqui, mesmo que por pouco tempo. Agradeço muito, muito obrigada. Não, eu que agradeço. Tá, obrigada. É isso aí. Obrigada.